Limpeza urgente e rigorosa de Pokrovsky. Finalmente está acontecendo. O exército russo está sendo reduzido a cinzas. Imagens chocantes. Um desastre para as defesas aéreas russas. Um batalhão inteiro foi destruído. A Turquia tomou Moscou em suas próprias mãos. O fim da guerra. A Grã-Bretanha está enviando mísseis e tanques extremamente poderosos que forçarão Putin a recuar. Os IA entram no palco principal. Parece que a Rússia está à beira do abismo. Tudo isso no nosso programa Ponto do Inferno, o decisivo. As forças ucranianas conseguiram. Putin já se arrepende de ter atacado Pokrovsk. As batalhas pela cidade se tornaram um inferno para o inimigo. Nosso pessoal está enviando pacotes aos russos, dos quais os mercenários de Putin não conseguem se esconder. O estrondo da retribuição. A batalha por Kupiansk ganhou novo ímpeto. A Ucrânia está na vanguarda nesse aspecto. Como isso é possível mesmo com o inimigo literalmente em seu encalço, você descobrirá no artigo a seguir. Exército ucraniano liberta Pokrovsk dos ocupantes. Grupos de infantaria estão avançando para a parte leste da cidade. Unidades adicionais reforçam as posições, erguem novas linhas de bloqueio e começam a limpar os bairros da cidade. Canais do Telegram relatam que as zonas de controle nas quais Pokrovsk pode ser dividida atualmente estão distribuídas da seguinte forma. A parte sul e sudoeste está sob controle dos ocupantes. O centro, ao redor da ferrovia, está em uma zona cinzenta. O norte permanece sob o controle das forças de defesa ucranianas. As mudanças nas condições climáticas são aproveitadas por ambos os lados para realizar o rodízio de pessoal. Atualmente, estão ocorrendo confrontos em Pokrovsk pelo controle da área industrial. Esta é a área do frigorífico, a área da fábrica de ração animal, onde a situação é mais difícil. As forças de defesa ucranianas controlam a área de edifícios altos que os ocupantes estão tentando conquistar, a fim de usar aqueles que ocupam as posições estratégicas para controlar a logística das forças armadas ucranianas. A situação em Pokrovsk é difícil, mas não desesperadora. A cidade está sob bombardeio constante do exército russo, mas está sendo defendida com dignidade pelas forças armadas ucranianas. E aqui está um exemplo vivo, ou melhor dizendo, já não tão vivo assim. Nessas imagens pode-se ver a destruição do 51º Exército Russo nas proximidades de Pokrovsk. Na esperança de condições climáticas favoráveis, os ocupantes se sentiram bastante despreocupados, o que acabou levando à sua eliminação. Apesar disso, o inimigo planeja uma ofensiva de 2 exércitos vindos de 2 direções em direção a Rushne, onde pretendem se encontrar e fechar o cerco. Esses planos estão sendo frustrados pelos ucranianos, que não pretendem abandonar Pokrovsk. O caráter bem-sucedido dos contra-ataques das forças de defesa ucranianas tem como objetivo impedir a expansão da presença inimiga nas cidades, bem como uma chamada penetração nas defesas ucranianas. Do norte e do oeste, invasores russos avançam em direção a Kupiansk. As posições das forças de defesa estão sendo atacadas por pequenos grupos de infantaria inimiga apoiados por drones russos. Esta é a única tática ofensiva dos ocupantes aqui que é de certa forma ineficaz, permitindo que eles ao menos relatem a tomada da estrada. A tática russa em Kupiansk é semelhante à de Pokrovsk. As forças de defesa locais controlam cerca de metade da cidade. O objetivo do inimigo na direção de Kupiansk é expulsar as unidades ucranianas da margem esquerda do rio Oskol, conquistar uma cabeça de ponte em Borova, assim como Stum, Zyatorhirsk e Liman, criando assim um flanco para o ataque a Sloviansk. E este é mais um estrangeiro, um cidadão iraquiano, que foi capturado na região de Kupiansk pelos nossos combatentes da 125ª Brigada. Os russos são repugnantes. Eles atacam as pessoas com crueldade e as matam. Eles obrigam as pessoas a fazer coisas que elas não querem fazer. Mohamed Tatsil entrou na Rússia com um visto de turista. Mas como podemos ver, na Rússia todos têm que lutar, até mesmo turistas estrangeiros. Por isso deram ao homem várias opções: morte, prisão ou um contrato com as forças armadas russas. Meu amigo pediu ajuda aos soldados russos para chegar à embaixada do Iraque na Rússia, mas eles negaram ajuda a ele.
No final, a pessoa no vídeo ficou tão saturada de lidar com os russos que acabou correndo em direção a Kupiansk para se render aos ucranianos, pois entendeu que essa era a sua única chance de sobreviver. Isso é um verdadeiro espetáculo! Um batalhão inteiro de defesa antiaérea russo foi neutralizado. As forças armadas ucranianas acertaram em cheio e cobriram o poder da Rússia com um pano. Isso você precisa ver. Um buraco na defesa aérea que não dá mais para esconder. Essas operações de destruição do inimigo já entraram para a história. Drones estão assumindo cada vez mais o controle de todo o céu sobre a Rússia, numa série de ataques direcionados e extremamente precisos. E foi exatamente isso que aconteceu, algo que o presidente Vladimir Putin vai lamentar profundamente por muito tempo. Os primeiros detalhes já conhecidos sobre a destruição relâmpago do inimigo, a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Não perca essas informações importantes, pois elas podem ser decisivas para entender toda a dimensão dos acontecimentos atuais. Fica ligado para não perder nada. Muito em breve mesmo, já já. Novos detalhes, novas conclusões. Acontece que o ataque a Novorossiysk, na noite do dia 14 de novembro, não significou apenas o fim das entregas de petróleo russo, mas também foi o golpe mais forte contra os sistemas de defesa aérea russos em toda a guerra. A Ucrânia desferiu um dos golpes mais duros contra a defesa aérea russa. Ela destruiu imediatamente 4 lançadores S-400 e 2 radares dessa bateria. Destruídos! Isso foi relatado no dia anterior pela mídia ucraniana, citando fontes do SBU. Assim, ficou conhecido que 4 lançadores S-400 Triumph foram completamente destruídos. Eles estavam localizados no terreno da unidade militar do Regimento Kuban da Bandeira Vermelha. No total, havia 12 dessas instalações nesse local. O Serviço de Segurança acredita que também conseguiu atingir parcialmente essas outras. Isso significa que toda a divisão foi colocada fora de combate. Se algo se perde nesse sentido, pode haver uma falha no momento em que esses sistemas precisarem operar, o que pode levar à detonação desse equipamento ou fazer com que o míssil voe errado. De modo geral, muita coisa pode acontecer nesse caso se um problema aparentemente pequeno for ignorado. Ou seja, basicamente, agora dá para descartar toda essa base. Ao mesmo tempo, 2 radares caros desses complexos foram destruídos. O radar de alerta antecipado para detectar ameaças aéreas e um radar de designação de alvos, que guiava justamente o S-400. Mesmo perdas de milhões aqui não são o mais importante. Mais importante é que os russos simplesmente não conseguem substituir o equipamento perdido no momento. Se ainda dá para substituir de alguma forma o lançador de foguetes com o radar, isso é muito difícil, como você sabe. Porque cada radar é um equipamento altamente desenvolvido que, sob sanções, é muito difícil, demorado e caro de fabricar. Aqui foram logo 2 radares, e ambos trabalhavam exatamente em conjunto com uma determinada bateria. Ou seja, a bateria se desfez, agora ela precisa encontrar um novo radar, ou seja, os olhos, sem os quais a defesa antiaérea fica inoperante. Com o que nossas forças de defesa atacaram Novorossiysk ainda não está claro. Provavelmente foi o SBU que usou drones. No entanto, vários serviços especiais ucranianos participaram desse ataque. Por isso, os analistas concordam que o ataque foi combinado. É bom pensar em um desejo à noite. Havia um desejo em relação a Novorossiysk. Veja só, desejos e sonhos. Eles têm o costume de se realizar. Então, um cardápio desses das forças de defesa é sempre agradável. E estamos falando seriamente da natureza sistemática desses ataques. A natureza sistemática é tão pronunciada que eles ocorrem 2 ou 3 vezes seguidas. Vale ressaltar também que a destruição de equipamentos militares e da infraestrutura portuária em Novorossiysk é apenas a cereja do bolo de toda a operação, para a qual foram feitos preparativos meticulosos e durante a qual muito mais foi destruído ao longo do processo. Uma grande quantidade de alvos russos. Chegar a Novorossiysk para começo de conversa. Também foi preciso agir na Crimeia. Literalmente, na véspera, houve ataques em Feodóssia, simultaneamente no depósito de petróleo de Feodóssia e no aeroporto de Kirovsk. Em Feodóssia, o distrito de defesa aérea de Feodóssia também foi atingido, o que permitiu que nossas tropas de mísseis e operadores de drones chegassem até Novorossiysk. Esse é um alvo muito valioso. Segundo as mesmas fontes do SBU,
Enquanto praticamente toda uma divisão de defesa aérea foi neutralizada em Novorossiysk, abriu-se uma enorme brecha na defesa russa, que sem dúvida será explorada por drones e mísseis ucranianos. Foi exatamente agora que a Turquia perdeu a paciência. Erdogan põe fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O momento X finalmente se aproxima. Declarações estrondosas e sinais igualmente decisivos. Moscou está lutando para hastear. Ela está sendo sufocada de todos os lados. Putin está perdendo poder e Ankara parece não abrir mão de seus planos. Será que a Turquia realmente vai superar os EUA e forçar Putin à paz? Mais sobre isso em instantes. Recep Erdogan vai trazer Ucrânia e Rússia de volta à mesa de negociações. Na opinião do ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, negociações entre as partes em guerra são inevitáveis e o único local aceitável para ambos os países é Istambul. Acho que essa guerra está chegando ao seu pior momento agora, porque ambos os lados estão focados em destruir a infraestrutura de transporte e energia. Agora, tudo isso se transformou em uma guerra de drones. Ninguém consegue se mover para lugar nenhum, não. Só conseguem avançar aqueles que não se importam com as perdas. Além disso, Volodymyr Zelensky declarou em seu discurso a intenção de retomar o processo de negociações com os russos. Estamos trabalhando para possibilitar o início de novas negociações, para que haja uma perspectiva de fim para esta guerra. E também esperamos pela retomada das ações de troca. Muitas reuniões, negociações e telefonemas estão acontecendo atualmente com esse objetivo. O primeiro passo positivo no caminho para possíveis negociações foram os acordos alcançados, com a mediação da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos, sobre uma troca de prisioneiros em grande escala. Segundo o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umjerov, trata-se da libertação de ucranianos. Donald Trump também acredita em um fim rápido para a guerra. O presidente do EUA acredita que as sanções impostas às empresas petrolíferas russas farão com que os agressores cedam. Espero que isso aconteça em breve. Está sendo exercida uma enorme pressão sobre a Índia porque ela compra petróleo russo, o que dá dinheiro à Rússia para a guerra. Por isso, acho que logo vai acabar. Durante as negociações em Istambul na primavera e verão de 2025, Moscou não mudou suas exigências anteriores e irreais a Kiev, especialmente no que diz respeito à desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Eles conhecem muito bem a nossa posição. Eles a têm. Como já disse, nossa posição está registrada por escrito e de forma clara. Não é segredo para ninguém. Ela foi anunciada pelo presidente Putin em junho de 1924, quando ele falou no Ministério das Relações Exteriores. As intenções de Moscou só podem ser julgadas por suas ações, e ela deixou claro o que quer. Ela quer o restante do território de Donetsk. E, obviamente, a Ucrânia não vai concordar com isso. Agora vemos que a Rússia continua realizando ataques à distância contra o território da Ucrânia, aparentemente para destruir seu sistema de energia e, por assim dizer, desmoralizar o país. Por um lado, o Kremlin não quer suspender as hostilidades para negociações. Por outro lado, a pressão sobre a Rússia está aumentando cada vez mais com as novas sanções impostas contra gigantes do petróleo Lukoil e Rosneft, os ataques de drones e mísseis ucranianos contra refinarias e portos, além da relutância de Putin em perder o diálogo com Trump. Os russos agora tentam, de alguma forma, abalar esse gelo diplomático, tentando rompê-lo de várias maneiras, tanto formal e diplomaticamente, quanto de forma informal. Atualmente, eles estão trabalhando em todos os canais de comunicação e, muito provavelmente, tentaram mais uma vez reativar o processo de negociações de Istambul. Mas, em qualquer caso, os russos não estão dispostos a ceder ao ultimato de Trump. E o ultimato de Trump é muito claro: quaisquer negociações políticas só começarão quando as hostilidades cessarem. Na verdade, porém, e diretamente no campo de batalha, os ocupantes russos apenas aumentam sua atividade e a intensidade dos ataques de assalto. Eles continuam sua ofensiva no Donbass e em direção a Zaporíjia. O Reino Unido está mudando por um modo de ações decisivas. O apoio à Ucrânia atinge um novo patamar. Londres não se contém mais e envia ao Kremlin um recado claro: o tempo da complacência acabou. Os mísseis Storm Shadow estão sendo enviados diretamente da linha de produção para a linha de frente e as unidades ucranianas se preparam para usá-los no momento decisivo. Enquanto isso, os tanques Challenger 2 estão a caminho para reforço. Esse passo muda o equilíbrio de forças no campo de batalha e aumenta a pressão sobre a Rússia. Todos os detalhes importantes sobre isso a seguir.
Devido à sua posição fraca na linha de frente, a Rússia ataca alvos estrategicamente importantes na Ucrânia. Instalações civis, destruição e vítimas entre a população. Tropas russas atacaram instalações de energia em várias regiões nas últimas 24 horas. Nos locais dos ataques, os trabalhos de restauração continuam. Um aspecto muito importante nessa questão é a ajuda energética do Reino Unido. O país disponibilizou mais de 14 milhões de euros, ciente da situação. Putin tenta lançar a Ucrânia na escuridão e no frio com a chegada do inverno. Esses ataques traiçoeiros não são apenas um ataque à segurança da Ucrânia, mas também uma ameaça à estabilidade econômica e ao crescimento do Reino Unido. Londres anunciou a disponibilização de recursos adicionais para reparos vitais no setor de energia da Ucrânia, para ajudar os ucranianos neste inverno. A Rússia decidiu tornar a infraestrutura energética civil da Ucrânia um alvo nesta guerra, agora que está entrando no inverno rigoroso. Eles intensificam os ataques brutais às redes de energia e aquecimento, enquanto Putin tenta intimidar o povo ucraniano. No entanto, apesar de todas as dificuldades, a Ucrânia continua demonstrando uma resiliência extraordinária. O financiamento para a reconstrução garante iluminação e aquecimento ininterruptos nas casas dos ucranianos, em hospitais e escolas. Somos gratos ao Reino Unido e ao primeiro-ministro Keir Starmer pelo contínuo apoio humanitário e energético à Ucrânia, assim como pelo pacote de ajuda energética anunciado. Em uma situação em que a Rússia aumenta o número de ataques contra a população civil e a infraestrutura crítica, essa solidariedade é extraordinária. Londres continua pressionando a Rússia também por meio de sanções. Foram anunciadas novas restrições ao Kremlin, que serão implementadas gradualmente ao longo do ano de 2006. Essa é uma continuação das sanções contra as gigantes do petróleo Rosneft e Lukoil, que fazem parte do círculo de aliados de Putin. Esses ataques covardes não representam apenas uma ameaça à segurança da Ucrânia, mas também à estabilidade econômica do próprio Reino Unido. A segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Junto com nossos parceiros do G, estamos lado a lado, apoiando a Ucrânia e enfrentando desafios globais. Desde os primeiros dias da guerra em grande escala, o Reino Unido se tornou um dos parceiros estratégicos mais importantes da Ucrânia, não só pelo fornecimento de armas, mas também pela criação de mecanismos eficazes de apoio financeiro e institucional. O Reino Unido continuará aplicando de forma determinada nossas sanções financeiras. Como parte da nossa resposta mais ampla à invasão bárbara da Rússia na Ucrânia, o Reino Unido estabeleceu um importante sistema de apoio militar à Ucrânia, financiamento, fundos inovadores, parcerias internacionais, mecanismos de crédito e apoio ao setor da indústria de defesa ucraniana. Não é a Ucrânia, mas sim a Rússia que deve pagar pela guerra ilegal de Putin. O uso de ativos russos para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia é nosso direito. A segurança da Ucrânia é de importância crucial para nós. O Ministério da Defesa britânico firmou contratos com empresas para a manutenção de veículos blindados, a fabricação de projéteis de artilharia e o reparo de armas fornecidas. Esses contratos prevêem o desenvolvimento de capacidades de reparo em território ucraniano. O Reino Unido, em particular, foi um dos primeiros países a fornecer armas de mísseis de alta precisão para a Ucrânia. Um verdadeiro avanço foi a decisão de fornecer mísseis de longo alcance do tipo Storm Shadow. Em 2023, o governo britânico anunciou a entrega de mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Os Storm Shadow foram os primeiros mísseis de longo alcance que a Ucrânia recebeu e foram imediatamente utilizados para atingir alvos estratégicos nos territórios ocupados. Neste mês, as Forças Armadas da Ucrânia receberam um novo lote de mísseis Storm Shadow. O Reino Unido forneceu às Forças Armadas ucranianas equipamentos de proteção, meios de transporte, sistemas de comunicação, tecnologia de remoção de minas, além de apoio na manutenção de equipamentos e na transformação digital. O Reino Unido foi o primeiro país a anunciar planos para fornecer tanques de combate à Ucrânia. Em comparação com o T, aqui há uma estabilização e ótica muito melhores. A mira é ajustada por botões no painel de controle, semelhante a um joystick. A torre gira 360 graus em 9 segundos, uma manobra do Challenger 2 para evitar que mísseis antitanque inimigos consigam mirar neles. Ao mesmo tempo, o tanque em si é muito preciso. No pacote de entrega dos tanques Challenger 2, também foram fornecidas as munições correspondentes.
Os tanques britânicos foram acompanhados por veículos especializados de resgate e reparo, o que garantiu sua autonomia técnica em operação. Em 2025, foi assinado um acordo de parceria centenária entre a Ucrânia e o Reino Unido. Este documento abrangente estabelece a cooperação de longo prazo entre os dois países nas áreas de defesa, economia, energia, justiça, ciência, cultura, educação, saúde e política social. O apoio do Reino Unido é de longo prazo, por isso sempre podemos contar com a ajuda de um parceiro confiável. Os Estados Unidos conseguiram. O shutdown acabou, um sinal claro para os aliados. A Ucrânia aplaude Washington. Kiev recebe um forte impulso para a defesa e a restauração da linha de frente. As armas agora voltam a fluir em grande quantidade e novas sanções já estão prontas para serem implementadas. O Kremlin com certeza não está nada satisfeito com isso. Putin já está preparando um plano B e afiando as garras contra Trump. Se o presidente dos DEUA vai tomar medidas duras em breve, falaremos sobre isso já já. Não dá para governar um país assim, declarou Trump e encerrou o shutdown. O presidente do DEUA parece gostar de quebrar seus próprios recordes. A paralisação do orçamento durou 43 dias, 8 dias a mais do que a pausa anterior sob Trump. E agora é uma honra para nós assinar essa lei incrível e fazer nosso país voltar a funcionar. Obrigada. O shutdown não teve consequências apenas para os americanos, mas também para países que dependem de Washington, especialmente. Por isso, sim, por um lado, os processos foram liberados novamente, mas isso é só um adiamento do prazo. Enquanto o governo dos Estados Unidos estava paralisado, também foi congelada a exportação de armas no valor de 5 bilhões de dólares. Essa ajuda era destinada aos aliados da OTAN, especialmente para a Ucrânia. Os processos para entrega à Ucrânia estavam congelados. Eles estavam sob a responsabilidade do Pentágono, e o Pentágono, como eu já disse, não foi bloqueado nem mesmo durante o shutdown. Sim, surgiu um desequilíbrio claro, uma falha de comunicação perceptível, porque parte dos funcionários do governo foi diretamente afetada pelo shutdown, por exemplo, no Salão Oval ou em alguns ministérios importantes. E aqui, de fato, a logística da tomada de decisões burocráticas foi parcialmente bastante prejudicada. Agora, depois que o shutdown terminou, os contratos bloqueados para o fornecimento de armas voltam a valer. Mas a questão é, quão rápido tudo isso realmente vai voltar a funcionar? Enquanto isso, o processo foi liberado novamente, e agora o componente burocrático e instrumental está sendo implementado de forma muito mais dinâmica do que antes. Isso significa que a Ucrânia vai receber as armas necessárias mais rapidamente? É difícil dizer. Aqui, o melhor é se orientar pela posição oficial das nossas delegações nos estados. Isso. O descongelamento dos contratos americanos também foi um sinal importante para os aliados da OTAN. Naturalmente, todos os países da OTAN se orientam pelo país mais importante da aliança, ou seja, os Estados Unidos, pois todos os processos são direcionados exatamente para esse país, tanto o complexo militar industrial quanto a coordenação dos contingentes militares e o treinamento militar. Resumindo, absolutamente tudo gira em torno do ZEUA. E quando os EUA ficam em uma posição intermediária por cerca de 2 meses, bem, isso é, obviamente, um efeito negativo claro para a OTAN. O Kremlin provavelmente entende que o fim do shutdown não está totalmente de acordo com seus interesses. Se os Estados Unidos forem desestabilizados internamente por processos como o bloqueio orçamentário, a Federação Russa, é claro, só vai jogar mais lenha na fogueira. Isso é óbvio, e ela vai espalhar informações e fazer de tudo para atrasar esse processo até que os Estados Unidos se estabilizem. Lembrem-se dos russos e de como eles conseguem agir em conjunto de alguma forma. Por exemplo, esse pacote de sanções poderia ser ampliado, ou, por exemplo, um novo poderia ser criado. Curiosamente, o financiamento temporário dos Estados Unidos foi prorrogado até o dia 30 de janeiro, embora a questão que levou ao shutdown ainda não tenha sido resolvida no Congresso.
O problema, que já nos preocupa há algum tempo, infelizmente, ainda não foi resolvido. Apesar dos diversos esforços e das inúmeras tentativas de encontrar uma solução, a dificuldade persiste. Isso significa que os processos estão em andamento novamente, mas agora também podem ter outras consequências orçamentárias. Economistas estimaram que as perdas diárias devido à paralisação total totalizaram aproximadamente 15 bilhões de dólares para a economia americana. Uma nova tempestade está se formando no Kremlin. Isso não pode mais ser ocultado. Um escândalo está se desenrolando em torno de Abdi Alaudinov, que explodiu com tanta força que chegou aos mais altos escalões do governo. Choque! Este é um verdadeiro confronto entre a liderança chechena e os curadores de Moscou. Em poucos segundos, ele vai falar sobre por que decidiu pressionar um dos comandantes mais proeminentes e o que isso vai significar para ele. Uma nova onda de tensões internas no espaço informacional russo. Desta vez, o comandante da unidade especial chechena, Ahmad Abdialaudinov, está no centro da história, junto com um círculo inesperadamente grande de Z-bloggers, que até pouco tempo atrás eram considerados aliados incondicionais do sistema. Nós vamos fazê-los voltar à razão e esses velhos vão queimar neles com água. O ponto de partida do conflito foi uma questão difícil. A blogueira Oksana Kobereva perguntou por que as informações de Alaudinov sobre a investigação da morte dos combatentes com os codinomes Ernest e Goodwin não coincidem com os dados mencionados anteriormente. E aqui está a postagem com a qual os combates começaram desta vez. Ele foi publicado pelo Serviço de Segurança de Tavatnica e eles escreveram: publicamos pela primeira vez essa entrevista em vídeo com o vice-chefe da Direção Principal de Política Militar das Forças Armadas da Federação Russa, Abdi Alaudinov. Ela foi gravada há cerca de 1 ano. Veja e ouça por si mesmo. A comissão para investigar a morte dos pilotos de drones Ernest e Goodwin em um ataque local foi formada pelo ministro da Defesa Belousov sob a direção direta de Gary Makin e Gerasimov. Ou seja, as medidas investigativas foram conduzidas no mais alto nível. Em outra situação, uma questão dessas teria passado despercebida, mas desta vez houve reação. Os defensores de Volodymyr reagiram de forma contundente, e isso foi apresentado uma queixa acusando um dos comentaristas. Por isso, agora ele coloca a palavra Putin em cada postagem. O discurso foi emocional e continha ataques diretos contra blogueiros. Além disso, Laudinov começa a atacar publicamente os críticos. Ele acusa um de ter ligações com a oposição e outra por declarações desrespeitosas. Alguns dias depois, Kobelev é preso sob o artigo de descredibilização do exército, oficialmente por postagens antigas, mas a coincidência chama atenção. Isso realmente é absolutamente apropriado em todos os sentidos. Exigem que ele se distancie e retire seu vídeo. Acrescento por minha conta que a frase de que Abdi Alaudinov acredita que as investigações foram compradas foi adicionada por mim mesmo. No vídeo, essa frase não existia e nem poderia existir. Ou seja, é simplesmente mais um ataque e um hype midiático, pelo qual se pode ser processado por difamação e descredibilização. Os escorpiões no vidro começaram a se devorar uns aos outros. Obviamente, alguns estão do lado de Alaudinov e outros exigem explicações. Mas o mais importante está ficando claro para todos. Esse conflito é mais do que apenas uma briga nas redes sociais. É uma luta pelo controle de quem, mesmo dentro do espaço dos lealistas, tem hoje o direito de falar em voz alta. Eu vi algo totalmente desnecessário, absolutamente errado, vindo do segurança, e isso me deixou muito chateado, esse ataque ao Pidjaronit. Isso é um grande erro. Por sua vez, alguns grandes canais começaram a exigir explicações de Alaudinov e de sua assessoria de imprensa.
Em resposta, surgiram alegações anônimas de que blogueiros estariam trabalhando em benefício de outros e alimentando o conflito em torno da chamada Operação Especial. O escândalo envolvendo o Laudinol não é um caso isolado, mas um sintoma.